Só aproveitar a menção à professora Cláudia Viscardi, para também lhe fazer justiça num outro ponto muito importante que ela sempre destaca como estudiosa da Primeira República, Hum, e o que você acabou de relatar reforça o que ela diz, que ela trabalha na desconstrução daquela imagem muito cristalizada, né, de um tempo da República Velha, apenas das oligarquias obtusas, uma imagem que certamente o pessoal de Vargas criou, né? E uhum. esse episódio que você narra das boas relações do governo de Minas, né, com o pessoal da universidade, converge com essa leitura geral que a Cláudia Viscardi propõe, essa revisão que ela propõe para o período. Mas vamos ouvir, Tiago, né? Mais questões, Tiago? Então, eu também sou um leitor da professora Cláudia Viscardi Ah, somos todos fãs dela. e eu quero aproveitar e continuar nessa pegada das informações de nomes da ciência. Inclusive, quero dizer aqui, professora Heloísa, o quanto que o Projeto República, o podcast, o quanto que entrevistas na imprensa, o quanto que isso é importante para a promoção da história e do conhecimento científico, não é? E aí eu quero puxar um pouco para Minas e para o norte de Minas. Como professor de ensino médio, que meus alunos falam assim, a sensação que eu tenho é que eu não estou dentro dessa história aí. E quero lembrar da figura do Carlos Chagas, né? Que ele se Sim. constrói, em certa medida, como cientista em pleno sertão do norte de Minas, numa cidade norte-mineira chamada Lassance, né? E é uma referência no mundo inteiro, né? Inclusive homenageando Oswaldo Cruz. E eu gostaria que você tratasse dessa figura que tem uma relevância na história, e assim como tem muitos cientistas, né, fazendo hoje também ciência. Mas é interessante também a gente pensar, é porque os garotos falam com seus alunos que eles precisam fazer história e contar a história, tá? Porque, por exemplo, eu vi nessa pesquisa uma coisa que me chamou muita atenção, que é como se construiu em Minas um sistema na fundação, no que hoje é a Fundação Ezequiel Dias, né? Que o Ezequiel Dias vem para Belo Horizonte porque ele está doente, né? E aí ele vem para Belo Horizonte, está doente de tuberculose, e aqui tinha a história de que o clima ajudava a curar tuberculose, e cria, então, a primeira filial. E eles vão ter uma ação muito importante no norte de Minas, inclusive para eliminar as epidemias, sobretudo malária. Eu me deparei com isso, então você tem um grande projeto. Esse projeto precisava ser contado. Eu me deparei com isso na pesquisa e vi que não podia, né? E vi que é um projeto grande de enfrentamento à malária, né? De criação, de produção de medicamentos na Ezequiel Dias, para como que nós vamos enfrentar isso no norte de Minas e como que o norte de Minas, as pessoas, as cidades, vão se articular para participarem desse projeto. Isso é coisa, inclusive, do Samuel Libânio, quando ele é diretor da escola. Então, uma questão que eu acho, por exemplo, a gente pouco sabe do papel dessa história, né? De como que pegaram lá o plasmódio da malária, né? No norte de Minas, e como é que se criou todo um processo para poder evitar a epidemia, como é que se gerou uma política de saúde para a região. Então, eu acho que a garotada precisa fazer história e aprender a contar essas histórias para nós, porque são essas histórias. Porque o que a gente tem que dizer para esse pessoal daí do norte de Minas que precisa fazer história para contar as histórias é que nós não podemos mudar o passado, mas se nós conhecermos o passado, nós podemos mudar o futuro. Então, eles têm que contar essas histórias exatamente para que a gente possa mudar o futuro, né? É nesse sentido que eu acho que, mais do que a gente pensar no Carlos Chagas, talvez, que é um cara conhecido, seja pensar nesse projeto que teve, como que isso foi feito, funcionou, não funcionou, por que, que não funcionou. Cadê esses meninos que não contam essa história para mim? Né? Eu vou aí, nós vamos combinar o seguinte, eu vou aí, você vai botar eles todos à minha frente para eles me contar a história, tá?
Com certeza, para que a com gente certeza, possa mudar o futuro. Vamos mudar o futuro. Fala com com eles, certeza, tá? Nós vamos partir de com onde certeza. Com o arroz e Tiradentes piqui, tá? parou, hein? Oi? Com arroz e piqui. Com Com arroz e arroz de piqui. piqui, né? Sei. Tá certo. Você já sentiu o cheiro do arroz de piqui? Mas vamos lá. Pode falar com eles que eu vou aí, vou comer o arroz de piqui e nós vamos, e eles vão me contar as histórias para que a gente mude o futuro. Fechado, fechado, professor. Tá Fechado? gravado, viu? Tá gravado, hein, professora? Tá gravado, não, tá gravado. Mas vai botar a garotada para. Eu vou cobrar, falar, cadê as histórias que vocês iam me contar para a gente Maravilha. fazer, para transformar o futuro? Será muito bem-vinda, professora. História eu não garanto, mas no arroz com piqui pode ser que a gente dá um jeito, né? De arranjar esse arroz, uma pinguinha também, um doce de Isso é leite. fundamental, isso é Isso é bom, fundamental. né? Isso é bom, isso é Uma bom. carne de sol. Opa, não, eu tô embarcando. Porque, por exemplo, Professora, uma coisa só que eu queria. Pensa bem, como é que foi a gripe espanhola aí? Eu tinha vontade de saber, porque o vírus vai para o interior. E nós não conseguimos trabalhar o interior porque, como eu te disse, a pesquisa excluiu algumas coisas. Mas como é que foi? Né? O que Então, aconteceu? O Mac e Chico podem explanar mais, mas a gente tem um professor, o professor César Henrique Porto, que ele tem um trabalho sobre a Primeira República no norte de Minas, e aí ele trouxe assim, parte desse debate, né? Escolas aqui se transformaram em hospitais. Olha! Os levantamentos dizem que cerca de 100 pessoas morreram no norte de Minas e a metade disso em Montes Claros. Né? A gente não tinha o contexto do SUS, a cidade era mais, o município de Montes Claros era mais rural do que urbano, e muitas desses contextos na zona rural provavelmente se perderam, né? A gente não tem registro. Mas o trabalho do professor César Henrique tem sido uma referência. Como é que chama para eu comprar? Heloísa, eu vou te enviar Pega o nome. um exemplar do livro dele, tem um capítulo. Promete? Dissertação universitária. Oi? Você promete que você vai fazer isso. Sim, está gravado também. Eu quero ler. Então, vai ser ótimo. E aí o César fala uma coisa, César Henrique de Queiroz Porto, é meu colega de departamento de História, do mestrado de História aqui. Nós fomos colegas de graduação e hoje somos colegas professores. Ele fala, entre outras coisas, além do que o Tiago falou, um negócio muito interessante, que converge com aquilo que você falava de uma solidariedade social e política, é que um dos poucos médicos na cidade era o João Alves, que era uma liderança política arquirrival do Camilo Prates, que era a liderança do outro grupo. A cidade era rachada em dois grandes grupos. Mas aí ocorre uma coisa muito interessante. Durante a gripe espanhola, a influenza, né, há uma grande trégua política e o João Alves anda a cidade inteira atendendo as pessoas, independentemente da filiação política. E aí ele passa a ser conhecido como o apóstolo da caridade sertaneja. É muito interessante. Há uma suspensão dessa rivalidade política, que não era rivalidade qualquer, não. Em vários momentos, ela desaguava em troca de tiros. Mas há uma suspensão desse embate durante a pandemia, muito rica. Pois é, olha que história sensacional que a gente precisa conhecer, porque tem tudo a ver com hoje, repara. Né? Exatamente. Como é que nós podemos pensar a reunião das pessoas que defendem a democracia e que defendem a vida nesse país? Vamos fazer uma trégua, depois a gente briga. Né? A minha sugestão, inclusive, outro dia, foi cada um comprar um caderninho e anotar todo mundo que quer brigar depois. Agora, nós vamos fazer igual Montes Claros está ensinando. Ó, tá vendo como é que você muda o futuro? Essa história, eu preciso desse livro, rápido. E uma observação, professora Heloísa, a ferrovia teve um impacto nisso. A ferrovia no norte de Minas teve esse impacto enorme, embora Montes Claros, a ferrovia ainda está sendo construída propriamente em Montes Claros, mas no norte de Minas a ferrovia foi esse espaço também essa via, né? Com velocidade enorme. E você pensa que o vírus se espalhou por ela também, né? Ele foi de barco,
quando a gente pensa no norte, no nordeste, e por trem, né? Então, ele vem para Belo Horizonte de trem, do Rio de Janeiro, e daqui ele vai para o interior. A mesma coisa acontece Mato Grosso, Goiás sai de São Paulo, Goiás por trem. Então, os dois vetores da espanhola foram os barcos, né, os navios e barcos, e o trem. Então, você tem toda a razão. Agora, repara que essa história de Montes Claros é bacana, inclusive, não só pela história, mas também para a gente pensar hoje. Sim. Inclusive, professora, tem até uma entrevista que o professor César deu para o jornal local. O MEC pode até te disponibilizar o link depois. Quero sim. Sim. Recentemente, o professor César tem um projeto, né, que ele desenvolve com o professor MEC, e avançado um pouco sobre a vida do Ciro dos Anjos, alguns estudos sobre esse filho ilustre aqui de Montes Claros. Nossa, eu sou leitora do Ciro dos Anjos. O professor MEC também gosta muito, vou até a Roereta, legal? E aí o professor César encontrou, né, algumas menções nas obras do Ciro, relatos dele, sobre a gripe espanhola, que chegou a atingir parentes do Ciro. Eu não achei, você sabe, que legal, Merck, porque eu procurei, a Lília e eu procuramos muito na literatura, achamos Guimarães Rosa, fazendo uma referência espanhola, achamos Érico Veríssimo, mas Monteiro Lobato, mas eu não achei, eu sou leitor, não, Ciro dos Anjos, eu vou namorar, não vai casar com ele. De jeito nenhum, depois eu quero saber que livro, aonde que você achou essa? Está no romance dele? Está na literatura dele? Essa pesquisa quem está desenvolvendo é o professor César, né? Aí quem sabe a senhora trocando figurinha com ele... Fala com ele para publicar isso logo. Sim. Eu tenho que ir aí mesmo, tá? Tem. Está reforçado o convite, então. Professora, o seu livro, né, em parceria com a professora Lília, traz muitos exemplos de eventos do passado que se conectam com o presente, né? E como é que a gente pode relacionar essa experiência da crise vivenciada pelo Rio de Janeiro e toda a mobilização em favor das instituições de saúde, técnicas e sólidas, que inclusive antecederam o Ministério da Saúde, com a crise de hoje, com a pandemia do Covid? Qual a necessidade da importância de investimentos em programas como o que a senhora já mencionou, né, do SUS? E eu acho que vivenciando, né, esse período de pandemia, essa necessidade de se investir na saúde, em programas desse tipo, se torna muito latente, né? Como é que a gente relaciona esses temas? Olha, não só, claro, o SUS é essencial. Repara que o risco que nós estamos correndo é que eles estão desmontando esses programas, né? Você tem uma ação que está ocorrendo dentro das instituições, no sentido de corroer essas instituições por dentro. E o SUS está sendo alvo disso. E as instituições não se defendem sozinhas. Então, ou a sociedade vai dizer que ela quer o SUS, né, e vai defender o SUS, ou o risco que se corre é grande. Mas a gente não pode esquecer também das universidades. Tem uma produção de conhecimento nas universidades que precisa urgentemente ser reconhecida mais, sabe? Então, quando você pensa numa pandemia como essa, repara a ação das nossas universidades, né, não só na busca de vacina, na identificar se o vírus está, não está, como é que está, mas também como é que ela pode gerar soluções públicas, políticas públicas, como é que eu posso pensar políticas públicas, como é que eu posso criar formas para informar, né, caminhos para informar as pessoas sobre como é que elas têm que se proteger, como é que elas têm que agir. Então, eu penso que as instituições científicas, a política pública que o SUS representa e as universidades são as três pernas que nós temos para nos defender
de um desastre como o que nós estamos vivendo. Quando eu pergunto para o passado, ele não, claro, ele não vai, nós não vamos reviver isso que aconteceu, nós não vamos ter, embora eu e a Lília, às vezes, falávamos no telefone assim, você viu isso que nós achamos? Mas é hoje, você tem certeza disso? Né? A gente levava um susto, porque tinham coisas muito semelhantes. Né? Mas ele te fornece suficientes informações e reflexões para que a gente possa pensar hoje. Né? Então, eu olho lá para a espanhola, se nós tivéssemos tido a memória da espanhola pública, talvez a gente tivesse aprendido algumas coisas que nos permitiriam agir hoje, ou talvez a gente tivesse conteúdo para pensar algumas perguntas de hoje. Né? Por outro lado, ele também te faz pensar o seguinte, o que nós estamos fazendo hoje com a herança que nós temos? Né? Qual é a nossa herança? Nós temos uma herança de solidariedade, nós temos uma herança de compromisso da sociedade com o outro, nós temos uma herança... Nós construímos um Ministério da Saúde a partir da aprendizado com a espanhola, então nós temos uma herança. Eu achava bom a gente cuidar dessa herança. Né? Então, além do passado nos fornecer elementos para a nossa reflexão do presente, para que a gente possa fazer melhor as nossas perguntas, ele também nos diz da nossa herança, que eu acho que a gente não deveria desbaratar. O historiador é muito importante por isso. Né? Todas as vezes que ele volta ao passado e fornece para o presente conteúdo para que o presente possa pensar as suas questões e abrir para o futuro, quem faz isso é o historiador. Né? É por isso que o historiador é tão importante e tão perigoso às ditaduras. Né? O historiador sempre nos diz assim, pode ser de outra maneira, porque no passado foi. A gente não vai contar isso para ninguém, que a gente é perigoso, mas pensa nisso. Tá? Quem diz que pode ser de outra maneira, porque foi de outra maneira, somos nós. Agora é tarde, Heloísa. Hein? Agora é tarde, porque o podcast tem milhões de ouvintes, viu? Porque é por isso que as tiranias tentam criar outra história, fraudar a história, né? Porque aí apaga a presença do historiador. Tem uma teórica que eu gosto muito, uma pensadora que eu gosto muito, que é a Hannah Arendt, que ela fala o seguinte, olha, se tudo der errado e o totalitarismo vencer, né, nós ainda temos duas esperanças. Uma é o historiador, porque ele vai dizer às pessoas que pode ser diferente, porque no passado foi diferente. Então, pensem sobre o que estão fazendo hoje. E o outro é o poeta, o escritor e o poeta, porque ele acende a nossa imaginação e diz para nós assim, e se a gente fizer diferente? Né? Então, esses são são duas esperanças, diz a Hannah Arendt, para os tempos sombrios, o historiador e o poeta. Professora a gente não vai Heloísa, contar isso. Ouvindo você, eu lembrei do meu tempo da dissertação, e eu comecei a minha dissertação com um trechinho de Quintana, do Mário Quintana, que ele dizia que o tempo é um ponto de vista do relógio. E aí eu brinquei para dizer que essa dissertação estava localizada no tempo e no espaço, e aí eu quero pensar também no que você disse sobre a questão dessa história contada. E uma história que é contada em livro didático, né, imprensa, foi, assim, colocada em outdoors hoje, é de que o nosso 5º e 9º presidente morreu de gripe espanhola. Rodrigues Alves, esse presidente tão preocupado com limpeza, né, alguns até falam que um dos filhos teria morrido com alguma doença, e ele queria limpar, enfim. E eu já vi você, o professor José Murilo de Carvalho, enfim, pensando diferente nessa história. E como, então, pensar nessa memória construída desse presidente tão preocupado com a limpeza e tão preocupado com as epidemias ter morrido da espanhola, digamos assim? Esse foi o último capítulo, né? Quem matou Rodrigues Alves.
E esse era do livro da bailarina, né? E esse era um desafio para o historiador, repara, porque quem levantou essa lebre, na verdade, foi o jornalista, né? Foi o Rui Castro, que falou assim: olha, gente, não tem cabimento, o homem morreu em janeiro, não tinha mais espanhola desde o início de dezembro, como assim ele morreu de espanhola? Então, ele levanta, ele faz o papel do jornalista, ele levanta a informação. Aí o Zé Murilo, que é um historiador danado de bom, né, vai lá e fala assim: então vamos ver as fontes. E aí ele não quis, ligou para mim e falou: Heloísa, faz uma pesquisa aí. Tá? Aí eu falei com ele, e eu lembro que eu falei com ele assim: não, Zé Murilo, isso é papo de jornalista, todo mundo fala que o Rodrigues Alves morreu, faz a pesquisa. Aí eu fui atrás da certidão de óbito, e aí eu vi a certidão de óbito, falo no livro, que é outra coisa, é assinada pelo Carlos Chagas, né? Não é por assinada. Um dos médicos é o Carlos Chagas, são 3. Então, o que nós começamos a pensar? Tem o que hoje eles chamam de fake news. Saiu um boato, né? Surgiu um boato. E aí nós fomos fazer. Aí sim, eu fiz o que o Zé Murilo mandou, ele foi meu orientador, e aí eu fui atrás do que ele me mandou. E aí nós fomos levantando que, na verdade, ele está doente, ele tem uma doença antiga, ele vai ter, inclusive, ficar 1 ano afastado do governo de São Paulo, quando ele é governador, por causa disso. A doença vai piorando, os filhos escondem, o governador de São Paulo esconde, ele não pode tomar posse, né, porque ele, tal como ele estava, e ele vai morrer em janeiro. E a ideia... Mas o boato funciona muito bem, por quê? Porque todo mundo tinha perdido alguém de espanhola. Então, é muito crível você imaginar que na hora que o presidente morreu de espanhola. Jornal nenhum diz que ele morreu de espanhola. É muito interessante, se você for recuperar o dia da morte, ninguém fala. Inclusive, tem jornal que traz a certidão de óbito. Mas o boato começa a circular, né? Tem um compositor popular lá na Bahia que faz um versinho dizendo: olha, se esse vírus é para pegar todo mundo, nada mais natural do que pegar o Rodrigues Alves. E aí, o boato funciona e dura. Então, eu imagino que o enraizamento do boato para se transformar numa versão foi, primeiro, porque ele atendia aos interesses da época. Uma coisa era São Paulo e Minas terem proposto um presidente da República que estava doente há anos, e outra coisa, e as oligarquias iam ficar nervosas, já estavam, né? E a outra coisa, elas teriam sido enganadas, e outra coisa é o inevitável, ele pegou a espanhola e morreu, né? Então, isso não teria problema para o jogo político das oligarquias, elas não se sentiriam enganadas. Todo mundo tinha um parente, eu conhecia alguém que morreu. Então, o boato era crível, né? Interessava as oligarquias, e do ponto de vista... É como se fosse uma ironia da história, né? O presidente que mais combateu as epidemias morreu de uma epidemia. Então, isso para o historiador tem um leve traço, né, da ironia da história, olha só e tal. E aí colou. E ninguém se perguntou, virou o boato engoliu o fato, né? Eu acho. Aí, agora, recentemente, um médico me ligou e falou: olha, eu estou aqui investigando, eu acho que essa doença que você levantou é câncer que esse cara tinha, tá? Então, agora, as pessoas... Eu estou achando que ele tem um câncer e tal lugar. Falei: bom, então investiga aí e me conta. Mas é interessante que aí agora você traz né, a documentação, as referências, e olha como é legal quando o jornalista e o historiador trabalham juntos. O Rui Castro levantou aquilo que é próprio do jornalista, a informação, né? E o historiador levantou as evidências, né? Então, foi um caso de historiador.
Aí eu falei com a Lília que nós íamos construir, não sei se isso deu certo, mas isso eu acho que a gente não contou para ninguém, só entre nós. Então, só entre nós aqui. Que era o seguinte: nós íamos escrever igual no romance policial da P.D. James. Então, se você olhar o capítulo, começa com o morto. Tá? Os suspeitos estão todos andando em volta do morto. Né? As pistas estão todas sendo espalhadas, mas você só sabe quem matou Rodrigues Alves no final. Né? Então, nós tentamos criar o... Acho que todo historiador, no fundo, quer fazer um romance policial. Eu ajudei aí a pensarmos? Demais. Agradecendo novamente. Muito obrigado. Não, é isso, agradecer você, professora Heloísa. Vou cobrar dos meus alunos, tá? Convite ao nosso Por favor, bota ordem nesses meninos, tá? E quero reforçar que é de cabeceira aqui, acho que para muitos professores do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, gente? Foi um prazer muito grande estar conhecer vocês e poder conversar com vocês e aprender essas histórias que vocês me contaram de Montes Claros. Tá? Se amanhã eu começar a falar, não, porque lá em Montes Claros teve, vocês vão falar, lá ela. Tá bom? Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Heloísa. E vão pensar em Zé Bebelo, hein? Vou pensar. Tem muita coisa ali, né? É. Um grande abraço. Para vocês também, gente. Bom trabalho aí. Tchau. Até mais.